Este é o módulo 2 da 11ª aula da disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Zuperry, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa disciplina é dividida em 3 partes. Nós estamos estudando agora a parte de Análise de Investimentos. Esta aula é dividida em 3 módulos. Neste módulo, nós vamos tratar sobre a substituição de equipamentos. Serão apresentados os tipos de substituição de equipamentos, a baixa sem reposição e a substituição idêntica de equipamentos. Nós podemos categorizar os tipos de substituição de equipamentos como sendo a baixa sem reposição, a substituição idêntica, a substituição não idêntica, a substituição com progresso tecnológico e a substituição estratégica. A baixa sem reposição é quando o ativo perde a sua razão de existir em função da evolução de produtos ou processos. Aqui é importante definir quando é econômica a venda sem reposição deste ativo. Dizemos que vamos fazer uma substituição idêntica em casos que basicamente não há evolução tecnológica marcante. Por exemplo, a substituição de um automóvel pelo outro ou de um caminhão pelo outro, por mais que o modelo novo seja diferente do modelo anterior. Nós dizemos que a substituição é não idêntica quando há um progresso tecnológico pontual, marcante, ou seja, novos equipamentos mais aperfeiçoados sem detectar uma evolução contínua. Por exemplo, substituir um veículo a combustão por um veículo elétrico. Dizemos que há uma substituição com progresso tecnológico quando apresentamos uma evolução contínua que se reflete em economias periódicas de custos com a troca de tecnologia do nosso ativo. E há também a substituição estratégica, quando a evolução tecnológica envolve também a capacidade da empresa de manter ou melhorar a sua posição estratégica. Para avaliar a análise de substituição, a empresa deverá ter dados históricos do desempenho dos equipamentos existentes. O primeiro tipo de substituição de equipamentos que vamos analisar é a baixa sem reposição. Um equipamento pode deixar de ser viável economicamente antes de atingir a sua vida física e não ser desejável a sua substituição. O critério de decisão nesse caso é o seguinte: o ativo deve ser mantido por mais um período, se o VPL da sua manutenção nesse período for maior do que zero, o que significa que manter esse ativo durante esse período é viável economicamente. Nós vamos calcular o VPL em cada período, até encontrar um VPL menor do que zero. Quando o VPL da próxima estimativa for negativo, nós devemos dispensar o ativo no período I-1. Aqui nós temos uma estimativa do VPL para o próximo período. Se ele for negativo, esse é um projeto inviável e não deve ser feito. Portanto, o equipamento deve ser vendido agora e não esperar o próximo ano, quando teremos prejuízo. Vamos fazer uma análise gráfica desses critérios de decisões. No ano 0, nós decidimos se vamos ficar com esse equipamento por mais um ano. Ele tem um valor do ativo agora, porque nós podemos vendê-lo. Ele vai ter custos e rendimentos que nós vamos jogar para o ano 1. Se o VPL do período 0 para 1 for maior do que 0, significa que é viável manter esse equipamento por mais um ano. Portanto, vamos ficar com ele até o ano 1. No ano 1, nós vamos decidir se nós vamos levar esse projeto até o ano 2. O valor que nós podemos vender esse ativo agora é provavelmente menor do que ele era anteriormente. Ele vai ter custos e rendimentos, provavelmente custos maiores e rendimentos menores. Contudo, se o VPL ainda for positivo, esse projeto é viável e devemos manter esse ativo durante mais um ano. Aqui nós temos uma tendência. O valor que nós podemos vender o nosso ativo ele vai diminuindo pelo desgaste do equipamento. Os custos de manutenção vão crescendo e os rendimentos diminuindo. A gente tem que fazer essa análise novamente e se o VPL do período 2 para o período 3 for maior do que 0, a gente deve manter esse projeto. E assim sucessivamente, até que num dado momento, do ano I-1 para o ano I, a gente vai avaliar o custo de venda do equipamento, os custos de manutenção e os rendimentos. Se agora o nosso VPL for menor do que 0, a gente não deve manter esse equipamento por mais um ano, pois a gente não vai estar sendo remunerado adequadamente. Assim, a gente deve vender esse equipamento no ano I-1. Vamos analisar esse caso através de um exemplo. Foram estimados os seguintes valores de custos e receitas relativos à manutenção de um ativo nos próximos 3 anos. Então, o valor atual de venda desse ativo é de R$400 mil. Se nós quisermos vendê-lo no ano 1, 300 mil, no ano 2, 200 mil e no ano 3, 100 mil. Os custos de operações são crescentes, de 80, 100 e 120 mil.
respectivamente, nos anos 1, 2 e 3. A receita que esse equipamento vai gerar para nós é de 240, 220 e 200 mil. Veja que aqui nós temos o custo de operação subindo, a receita caindo e o valor de venda do nosso bem por deterioração caindo. Supondo uma TMA de 10% para essa empresa, quando é viável a venda sem reposição desse ativo? Vamos fazer a solução nesse exemplo no Excel. Para avaliar quando é viável a venda desse equipamento, nós vamos ter que avaliar ano a ano. Manter esse equipamento do ano 0 até o ano 1 é viável, do ano 1 ao ano 2 é viável e assim sucessivamente. Portanto, vamos fazer o primeiro caso. Nós vamos então calcular o VPL dessa primeira situação aqui. Qual é o VPL do período 0 para o 1? Ele vai ser igual ao valor, o custo que nós temos de 400 mil. É um custo, então vou entrar aqui como negativo. Mais o valor da receita, menos os custos de operações, mais o valor da venda, isso tudo no período 1. Isso tudo, então, dividido por 1,1, que é 1 mais a nossa TMA. Então, o nosso VPL inicial é de 18.181,82, mostrando para nós que é viável manter esse equipamento por mais um ano. Portanto, vamos avaliar o que acontece do ano 1 para o ano 2, para ver se nós vamos manter esse equipamento por mais um ano. Agora nós vamos calcular o VPL. O VPL vai ser o quê? O valor presente, que é o custo que eu tenho de manter esse equipamento, né, de 300 mil, mais o valor futuro trazido ao presente. O valor futuro é o rendimento, menos os custos e mais a receita da venda do equipamento, dividido por 1,1. Veja que não é viável manter esse equipamento do ano 1 para o ano 2. Portanto, a venda desse equipamento deve ser realizada no ano 1. Agora vamos abordar a substituição idêntica de equipamentos. São equipamentos que em menor grau são afetados pelo desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, veículos, motores elétricos, máquinas operatrizes para utilização ampla. Com o uso, esses equipamentos apresentam custos crescentes devido ao desgaste, devendo ser substituídos por novos, com características semelhantes, que nós podemos considerar idênticas para fins de estudo. Essa análise é feita através do balanço entre dois custos, o custo de investimento inicial e os custos de manutenção e operação. O investimento inicial tende a tornar a vida do ativo a maior possível, para que a gente invista isso apenas uma vez. O custo de operação e manutenção tendem a encurtar a vida do bem, porque eles vão crescendo bastante conforme o bem vai se deteriorando. Para a gente determinar qual é essa resposta do tempo ótimo, a gente tem, na verdade, um problema de otimização. Esse problema de otimização vai gerar para a gente o cálculo da vida econômica do ativo, que é o intervalo ótimo entre substituições de equipamentos, aquela que vai gerar para a gente o menor custo anual uniforme equivalente. Essa figura esquematiza para nós como que funciona a variação do custo anual do investimento, o custo anual de manutenção e o custo total de a gente ter esse equipamento trabalhando para a gente, diluindo esse custo através dos anos. Inicialmente, o custo que nós temos do investimento ele é muito alto, considerando um pouco tempo. Conforme esses anos vão passando, esse custo se dilui. Portanto, o custo de investimento vai ficando cada vez menor se a gente for diluindo ele anualmente. Por outro lado, o custo de manutenção do equipamento começa muito baixo, porque é um equipamento novo. E conforme o tempo vai passando, esse custo vai subindo, porque esse equipamento vai se deteriorando, precisando de manutenções cada vez mais frequentes. A soma desses dois custos vai dar para a gente o custo total. O custo anual do investimento mais o custo de manutenção e operação. Essa curva em laranja aqui vai representar isso para a gente. O mínimo dessa soma vai ser para a gente o custo anual, o melhor custo anual que a gente pode ter para esse equipamento. E o tempo que a gente tem esse melhor custo anual vai ser a vida econômica do ativo. Resolver esse problema de otimização pode ser complexo, mas a gente pode também resolver isso por tentativas. Determinar a vida econômica equivale a encontrar os custos ou resultados anuais uniformes equivalentes, o CAUE ou VAUE, do ativo para todas as vidas úteis possíveis.
A vida econômica do ativo, portanto, corresponde ao ano para o qual o custo anual uniforme equivalente é mínimo, ou então o valor anual uniforme equivalente é máximo. Vamos analisar a substituição idêntica através de um exemplo. Considere os dados sobre o valor de revenda e custo de operação de um carro da marca X. O valor de revenda desse veículo vai decrescendo de 500, 440, 380, 300 e 230 no ano 5. Os custos de manutenção vão aumentando, 10, 16, 24, 34 e 46. O preço desse carro novo é de 580 unidades, a uma TMA de 10% ao ano. Qual é a vida econômica desse carro? Nós vamos ter que determinar qual é o período ótimo para a troca desse carro por um ativo igual. Novamente, nós vamos fazer a solução desse problema no Excel. Então, o nosso objetivo aqui é calcular qual é o custo anual equivalente se manter esse carro por 1 ano, 2 anos, até 5 anos. Determinar, então, qual é o menor custo anual uniforme equivalente. A partir de então, seremos capazes de determinar qual é a vida econômica do carro, quando ele vai ter o menor custo anual uniforme equivalente de se manter esse bem. Então, nosso objetivo será o seguinte: nós vamos fazer o fluxo de caixa de todos esses cenários, com 1, 2, 3 até 5 anos. Nós vamos calcular o VPL de cada um deles e depois nós vamos calcular a série de pagamentos uniforme com duração de 1 ano, 2, 3 até 5 anos. Então agora vamos construir os fluxos de caixas de cada um desses cenários. No primeiro cenário, eu compro meu carro por 580 mil. Depois, então, eu pago a manutenção dele de 10 e ainda recebo o valor de venda dele de 500. Esse é o primeiro fluxo de caixa. O segundo, novamente, eu compro meu carro por 580, pago minha manutenção de 10, vendo ele por 440, subtraído do custo de manutenção que eu tive naquele ano. E assim sucessivamente. 580, 16, 10, 16. E no terceiro ano, vou vender ele por 380, subtraído de 24. 580, menos 10, menos 16, menos 24. Vendo ele por 300, subtraído de 34. No último cenário, 580, menos 10, menos 16, menos 24, menos 34, e depois vendo ele por 230 menos os 46. E agora eu estou com todos os meus fluxos de caixas prontos. Agora nós vamos calcular o custo anual uniforme equivalente de cada um desses fluxos de caixa. Um dos jeitos mais fáceis de a gente fazer isso é calcular o VPL e depois encontrar a série de pagamento equivalente. Então vamos calcular o VPL aqui. O VPL do primeiro caso vai ser VPL 10%, os valores que não estão no presente somados do valor que estão no presente. Esse é o primeiro VPL. Eu posso colocar todos os valores dessa coluna aqui como dinheiro de uma vez. Eu vou fazer isso com o segundo caso também. Vai ser igual a VPL 10%, os valores que não estão no presente, acrescidos do valor que está no presente. Então, colocando mais ali, porque o sinal dele já é negativo. VPL 10%, os valores que não estão no presente, com o valor do presente. Pronto, todos os VPLs calculados. Agora é só a gente pegar aqui e calcular o custo anual uniforme equivalente. Vai ser igual ao PGTO 10%, um período, no primeiro caso, e o valor presente, que é justamente o VPL. PGTO 10%, número de períodos é 2, e o valor presente é o VPL. Vejam que caiu, né? O valor, o custo de operação, o custo anual da gente ter o carro por 2 anos é menor do que ter ele por 1 ano. É ainda menor ter ele por 3 anos.
Opa, voltou a subir aqui o nosso custo. Ter ele por 4 anos é mais caro do que ter ele por 2 e por 3 anos, né? Só que pode ser que a gente tenha um custo ainda menor com 5 anos, então nós temos que calcular. Ó. Mas não foi o que aconteceu. Então, o que ocorre conosco aqui é o seguinte: o nosso custo de operação, o nosso custo de manutenção vai subindo, vai decrescendo, depois volta a subir. A gente pode até fazer uma análise gráfica aqui, né? Se a gente pegar esses valores, colocar ali em qualquer lugar aqui, só os valores mesmo, né? Selecionando eles, a gente pode vir aqui e inserir um gráfico. Vamos pegar um gráfico. Vamos ver o que ocorre aqui. Ó. O mínimo custo anual em forma equivalente ocorre em 3 anos. Portanto, a vida econômica do carro é 3 anos. Nesse caso é bom lembrar, gente, a vida econômica deste carro, com esses dados, é de 3 anos. Se a gente fizer uma análise similar a essa para o automóvel da nossa família, ou então para um carro da empresa, a gente vai ser capaz de chegar a resultados similares, né, e determinar quando é o período ótimo da troca do carro por um outro bem similar. No nosso caso, a gente considera aqui uma análise, uma substituição idêntica. Nós chegamos ao final do segundo módulo da aula 11 da disciplina de análise de investimentos e gestão de obras. Muito obrigado por assistir. Até o próximo módulo.